Olá, queridos gestores, queridas gestoras. Você já pensou que interessante que o Dia do Trabalho e o Dia das Mães sejam no mesmo mês? Ai, meu Deus! Será que tem alguma coisa a ver metafísica, assim, que é o Sol em Touro, alguma coisa assim? Não sei se tem uma ligação, mas coincidências à parte, a conexão desses dois temas, desses dois universos, o trabalho, o mundo do trabalho e as mães, o mundo das mães, estarem numa comemoração próxima, independente dessa data, essa conexão, ela é revolucionária para os resultados da sua empresa. Como assim? Então, esse é um tema sensível, é um tema delicado, super delicado, porque é um tema que não é tão falado assim. Mas por que ele não é tão falado? Porque ele dói. Tem coisas que não são ditas facilmente. Essa é uma delas. Mãe e mercado de trabalho. Gestora, você é mãe? Gestor, você tem mães na sua equipe? Ou você é pai e a mãe dos seus filhos trabalha? Gente, esse é um ponto que a gente não olha, prefere não olhar. Embora a gente não tenha como não olhar no dia a dia, parece uma coisa assim tão óbvia, tão banal. As mães trabalham, porque as mães precisam trabalhar. Ok, esse é um assunto que a gente poderia conversar horas e horas, talvez dias, muito tempo, a respeito dessa história. Eu gosto de história, vocês sabem disso, entender essa chegada da mulher no mercado de trabalho e, obviamente, da mãe, porque a grande parte das mulheres um dia se torna mãe. E mesmo as mulheres que não se tornam mãe, elas maternam muitas vezes pessoas próximas. Existe uma maternidade, mas eu tô falando aqui das mães. A quem é a mãe que eu tô falando? É a mãe que tem um bebê. É um ser que tem a maternidade em si e que tem um bebê, ou 2 ou 3 filhos pequenos. Essa é a mãe. Ela às vezes é mãe adotiva, ela pode ser mãe de diferentes formas, mas ela é mãe. Então, essa é dessa mãe que eu tô falando. E essa mãe, às vezes é você, gestora. Já fui eu. Quando precisei deixar meus filhos para eu ir trabalhar. Cada mãe sabe o preço que paga por esse gesto. Só ela que sabe. Só ela que sabe o preço que paga. E assim, aí você vai me dizer, Helenara, mas tem mãe que é muito desnaturada, tranquila, nem se preocupa, que deixa os filhos de qualquer maneira e vai trabalhar. Tem sim. Mas não deixa de pagar o preço, porque é de tal nível a profundidade dessa questão que, às vezes, essa mãe, ela esconde dela própria essa dor, ela não faz contato com isso. A psicologia tem essas coisas, né? Existe uma coisa chamada inconsciente, e como se fosse, vamos dizer assim, um porão para uma visão assim mais, né? Uma visão mais atualizada, mais simples, mais próxima da nossa realidade. Pensa no computador, pensa no Windows.
um sistema disfuncional instalado, que quando tem informações, chegam arquivos com informações que não são possíveis de serem processadas, que são muito sensíveis, esse programa de defesa da máquina, da nossa máquina psíquica, ela pega essa informação e joga para uma pasta num lugar sem acesso. E aí a mãe nem pensa nisso. Ela tem que trabalhar, ela dá um jeito dela. Existem essas mães que nem pensam nisso, mas é uma defesa. Mas tem as que pensam também, e que sofrem por deixar seus filhos para ir trabalhar. E, de novo, essa mãe pode ser você, essa mãe já foi eu, e essa mãe é alguma pessoa, alguma mulher da tua equipe. Aí, gestora, gestor, como que a gente faz quando essa mãe precisa se ausentar? Como que a gente lida com isso? Ah, Lenara, tem muitas formas, né? Depende de muitos fatores, sim. Mas todas as formas que a gente lidar, elas têm dentro de nós uma informação. Isso não tá certo. Isso é sofrido. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei como lidar com isso. Vamos logo para outro assunto, que esse assunto é muito desconfortável. Passa. Vamos tratar de outro assunto, resolve isso rápido. É um atestado, é uma falta, fazer o quê? A gente dá um jeito e segue para frente. Não é mais ou menos assim que acontece? Pois é, mas uma coisa que eu quero te dizer hoje. Sabia que tem empresas que tem, nem vou usar a palavra creche, que é uma palavra assim, mas que tem áreas reservadas às crianças, para as mães poderem estar ali ter acesso direto com seus filhos no horário de trabalho? Tem empresas que as mães pequenas com bebês até 2 anos levam o bebê para o escritório, amamentam o bebê, tem um bercinho do bebê do lado do escritório. Sabia que tem empresa que faz isso? Tem empresa que faz isso e muito mais. Tem empresa que oferece uma enfermeira, uma pessoa para dar assessoria para o período que o bebê está pequenininho, e tem essas possibilidades de trazer para casa, tem licença estendida, mas mais que a licença estendida, que eu quero destacar aqui, são as múltiplas possibilidades criativas que algumas empresas fazem para que as mães não fiquem longe dos seus filhos, porque mãe longe do filho gera um custo social gigante. Tem muito trabalho publicado de quais são os impactos de uma criança que é afastada da mãe. É doído de olhar para qualquer mãe, olhar para isso é ruim. Mas assim, a coisa boa é que existem pessoas cuidadoras que as mães têm, é a mãe dela, é a sogra, é a cunhada, é a sobrinha, é alguém que materna esse filhinho para ela enquanto ela está no trabalho. E isso supre, às vezes plenamente, a necessidade da criança. Mas quando a mãe pode ficar com esse filho, é uma felicidade. Vou dizer o nome de algumas empresas. Uma primeira que me chama a atenção, Patagônia. Pesquisa para você ver como é que as práticas de gestão para as mães que essa empresa oferece. Essa é uma que as mães levam as crianças e que tem sala com cuidador e para as crianças ali ao alcance da mãe. Ela vai ali, e outras que trazem para dentro do escritório até um certo ponto, até que a criança precise de mobilidade, aí vai para uma dessas salas. A Natura, aqui no Brasil tem a Natura, tem a Rede Boticário, pérolas da gestão de pessoas, referências para as mulheres.
Aí você vai me dizer, ai, Helenara, mas é muito fora da nossa realidade, fora da minha realidade. Nem penso numa coisa dessas. Pois é, mas você sabe de uma coisa? Essas empresas, elas têm resultados. Elas têm resultados. Isso faz muita diferença a médio e longo prazo. Médio e longo prazo são empresas que ficam com essas pessoas, que essas pessoas se desenvolvem plenamente. É outro mundo. Isso aí, é outro mundo, não é tão distante do nosso mundo, mas é o seguinte, como é que começou tudo isso? Começou com um olhar. Começou com um olhar, olhar as mães, olhar o impacto que gera quando a mãe está longe do filho e olhar o que ela sente quando ela pode estar perto do filho. Eu deixo essa possibilidade, apenas olha. Eu te convido hoje a pensar a respeito disso. Algo muito interessante para se pensar, né? Me conta o que você pensa, o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. Curte esse vídeo, se esse assunto te interessa, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo se você conhece uma gestora, se conhece um gestor que já conversou esse assunto, que tem mães na equipe. Esse assunto vale a pena, esse assunto, gestão de pessoas, novas possibilidades em gestão, é algo que revolucionário, que pode transformar muito os resultados da tua vida, da tua empresa, e mais além de muitas pessoas.